chegar no palco e vencer. E agora eu vou trazer mais umas novidades, então fiquem atentos que agora eu vou falar de uma portaria muito bacana que já existe no estado de São Paulo e que foi elaborada pelo CRN3 em 2012. Olha só, nós estamos em 2021, quase próximo aí de 2022, né? Já às portas, e a gente pode dizer que essa portaria saiu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Então fique comigo que eu vou te mostrar. O estado de São Paulo publicou em 2011 a portaria 2619. Essa portaria, ela trouxe a necessidade de muitos estabelecimentos da área de alimentos terem um responsável técnico. E nela a gente tem ali todos os estabelecimentos ao qual ocorre a exigência para que se tenha um responsável técnico. E aí, nesse sentido, né, logo depois da publicação dessa portaria, não demorou muito tempo, porque a portaria é do mês 12 de 2011, o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, para atender, né, essa necessidade da portaria, elaborou também uma portaria permitindo com que o técnico em nutrição pudesse ser responsável técnico de alguns estabelecimentos, né? E soltou, então, publicou logo no início de 2012 a portaria 262 de 2012. Essa portaria abriu as portas para o técnico em nutrição e permitiu com que esse profissional pudesse atuar sem a supervisão do nutricionista no comércio de alimentos. Ora, essa responsabilidade técnica era uma responsabilidade técnica que o técnico em nutrição assumia perante a vigilância sanitária. Porque o próprio conselho, né, hoje o Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região é o conselho que mais tem técnicos em nutrição inscritos. Então, se a gente for considerar no Brasil inteiro, é o CRN3 que está com a maioria dos técnicos em nutrição. São muitas escolas de formação no estado de São Paulo e muitos técnicos em nutrição são formados a cada ano. Tem muito emprego e a própria vigilância sanitária permite, né, meio que abre as portas para esse profissional. E olha que interessante, é nesse momento, quando a gente fala em abrir as portas, o próprio Conselho Regional de Nutricionistas fez uma avaliação diante de tudo que o técnico tem, que pode fazer, respeitando os seus limites, as suas áreas de atuação, enfim, ele viu que não haveria nada de mal esse profissional estar atendendo a essa solicitação da vigilância sanitária. E olha que legal, quantas oportunidades o técnico em nutrição no estado de São Paulo teve para atender essa portaria. E aí eu falo para vocês e digo isso, e por que eu estou citando, né? Ah, Camila, mas você está falando de uma portaria que é regional. Essa não é uma realidade no meu estado. Ok, como aqui em Brasília a gente também não tem essa realidade. Se você for perguntar, o técnico em nutrição, ele não assume a responsabilidade técnica perante a vigilância sanitária e o Conselho de Nutrição, não, né? Só quem acaba assumindo a responsabilidade técnica aqui no Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região é o próprio nutricionista. Ok, mas vamos lá, né? Por que a gente está trazendo essa informação para vocês?
Que aí nós estamos às portas de 2022. A gente tem o quê? Uns 10 anos quase que essa portaria foi publicada e que já foi reconhecido e permitido que esse profissional tem condições de trabalhar sem a supervisão de um nutricionista em locais onde não há exigência legal para que se tenha um nutricionista. Vocês estão entendendo? E aí, o que eu quero citar para vocês? Eu quero citar que à época, nós logo depois dessa portaria, se eu não me engano, 2013, 2014, alguns profissionais foram indicados, né, pelos conselhos regionais para que pudessem fazer parte de uma comissão perante o Conselho Federal de Nutricionistas para elaborar a nova resolução do técnico em nutrição. A gente sabia que a resolução antiga, a 312, ela estava muito aquém do técnico, ela estava quase trazendo trabalho que era muito relacionado a um auxiliar de nutrição e não um técnico em nutrição. Então, precisava mesmo fazer uma atualização da 312. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte desse grupo junto com a nossa ex-presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, a Beatriz Tenuta, e eu aprendi muito com ela, né? Uma pessoa assim, tecnicamente muito embasada, enfim, com uma experiência muito grande, e ela realmente trouxe tudo isso para essa comissão no Conselho Federal de Nutricionistas, e a gente foi avaliando a atividade por atividade. E uma das coisas que a Beatriz trouxe nesse momento, nessa ocasião, foi essa experiência que já era uma realidade no estado de São Paulo e que ela não poderia ficar de fora. E de fato, o que aconteceu? A resolução 605 de 2018 saiu e olhem lá o que a gente tem no 4º artigo, no parágrafo único, e eu vou ler isso para vocês aqui. O técnico em nutrição e dietética poderá atuar sem a supervisão de nutricionista na área de nutrição, na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimentos, desde que não haja preparações, refeições ou dietas especiais para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo, conservação e distribuição, e que não exista a previsão legal para a obrigatoriedade do nutricionista. E aí, o que eu quero trazer para vocês e o que eu estou colocando aqui para vocês é que vocês precisam ficar muito tranquilos. Não há nada de errado. A resolução te permite trabalhar em alguns estabelecimentos com algumas atividades sem a supervisão do nutricionista. Então, vocês não vão, igual eu falava, né? Ser um consultor de alimentos não é ser um consultor em nutrição e dietética. Vocês não vão estar trabalhando em um local o qual a atividade é a nutrição humana. Porque hoje a gente já tem vários entendimentos, inclusive entendimentos jurídicos que eu vou citar aqui, que o comércio de alimentos não necessariamente voltado à nutrição humana. E a gente tem vários estabelecimentos, vários restaurantes, várias atividades comerciais que de fato não é a nutrição humana o seu objetivo principal. E se vocês avaliarem a atividade fim da empresa, vocês vão saber qual é a empresa que vocês podem estar atuando. Não há nada de errado nisso. Então,